Apocalipse, capítulo 2, verso 8. Essa carta, ela foi escrita, Jesus, ele mandou João escrever para essa igreja chamada Esmirna. E diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, que é Jesus, né? Está falando de Jesus. O verso 9, ele diz: conheço a tua tribulação. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Misericórdia. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amados irmãos e irmãs, essa carta ela é muito forte. Jesus mandou a carta para essa igreja, se apresentando, dizendo: olha, eu sou o primeiro, o último, o que estive morto, mas tornou a viver. Jesus disse para aquela igreja assim: eu conheço a sua tribulação. Olha para o pastor. Deus conhece a nossa tribulação. Todos nós, todos os cristãos de verdade, eles têm uma tribulação pessoal. É lógico que tem uma grande tribulação que está para chegar. Afora essa grande tribulação que vai chegar para todos, a Bíblia diz que vem para todos, e apenas aqueles que são fiéis a Deus serão poupados dessa grande tribulação. Além dessa grande tribulação, existe uma tribulação que todos nós temos. Cada um de nós
temos uma tribulação pessoal. Essa tribulação, se eu não me engano, esse nome na sua origem e chama-se tribulon, que era algo que era passado em cima das sementes para esmagar. Era um instrumento chamado tribulon, que vinha e passava por cima para esmigalhar as sementes, aquilo que foi colhido e tinha que ser triturado. Depois você procura tribulon, eu não me lembro agora, mas isso que vem, sabe, essa tribulação, esse tribulon que Deus permite a gente passar. A Bíblia diz que nós não seremos tentados além das nossas forças. Essa tribulação que cada um de nós temos uma tribulação pessoal. Jesus disse que aquela tribulação era conhecida. Jesus disse para aquela igreja: eu conheço a sua tribulação, eu sei o seu tribulon, aquilo que está te esmagando, aquilo que está te triturando, aquilo que está, sabe, te dando a forma que eu quero, algo que passa por cima para dar o tamanho que queira, para esmagar aquela semente, para arrancar a casca daquela semente. Jesus disse: eu conheço a sua tribulação, eu sei exatamente o que você está passando. E ele disse: eu conheço a sua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Você já parou para pensar nisso? Olha só, Jesus disse assim: eu conheço a sua pobreza, mas tu és rico. Não é interessante isso? Jesus falou para aquela igreja que ela era uma igreja atribulada. Às vezes a gente é assim, meio atribulado, não é? E Jesus disse assim: eu conheço a sua pobreza. Aquela igreja, ela materialmente, entenda isso, olha o que Deus está entregando aqui. Aquela igreja era pobre. Aquela igreja materialmente ela era pobre. Ela não tinha dinheiro. Eu vou dizer uma coisa para você, eu li essa palavra hoje e eu chorei. E eu botei a Bíblia para lá e fui chorar. Existem igrejas que são ricas e outras são pobres. E hoje, quando veio essa palavra, eu estava no escritório, estava meditando, e eu senti o Espírito Santo dizendo assim: eu sei que você é pobre, eu conheço a pobreza da sua igreja, eu sei que a sua igreja não tem posses, eu sei que a sua igreja
não tem dinheiro, mas tu és rico. Quando eu ouvi essa palavra, sabe, como se Deus dissesse assim: eu sei que você não tem riquezas, eu sei que você não tem muitas posses, mas ei, olha para cá, você é rico. Já pensou o próprio Senhor Jesus olhar para você e dizer que você é rico? Sabe por quê? O homem mais rico daqui pode ir lá para São Paulo e quando ele apresentar a riqueza dele, o mais rico de lá vai dizer assim: você é pobre, você não tem nada, você não sabe o que é 1 trilhão. Então o que acontece? Jesus disse para aquela igreja que conhecia exatamente qual era a sua tribulação. Jesus disse que aquela igreja materialmente ela era pobre, mas ela era rica. Rica porque ela era. Por que ela era rica? Por que essa igreja era rica? Que riqueza é essa? Daqui a pouco a gente vai ver. Daqui a pouco você vai ver, no decorrer da leitura, da meditação, você vai ver que riqueza era essa. Jesus disse que aquela igreja era pobre materialmente, mas ela era rica. E daqui a pouco a gente vai ver por que ela era rica. Então vamos lá. Mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Então veja bem, Jesus estava falando que naquele lugar existiam homens que praticavam blasfêmia e se declaravam judeus, mas não eram judeus. Eles se diziam judeus, mas não eram judeus. E o próprio Senhor Jesus disse que eles eram da sinagoga de Satanás. Quer dizer, Jesus disse que aqueles homens que se declaravam, eles diziam que eram judeus, mas não eram, eles eram da igreja do Satanás. Jesus disse assim: não, vocês estão dizendo uma coisa, mas vocês são da igreja do Satanás. Quer dizer, ainda tinha que conviver com essas pessoas que se diziam uma coisa, mas não eram. Era do capeta mesmo. Imagine só, pessoas que se declaram ser algo, mas não são. Pessoas que se declaram, pessoas que se dizem de Deus, mas que quando vai ver, não é de Deus coisa nenhuma, é do Satanás, é da sinagoga de Satanás. Porque estão praticando a vontade de Satanás, a vontade do diabo. Elas são da igreja do diabo, porque estão praticando as suas vontades. No verso 10, mostra que Jesus tem o controle de tudo. E ele fala para aquela igreja: não temas as coisas que tens que sofrer. Veja que Jesus, ele disse:
tem coisas que vocês têm que sofrer. Existem coisas que, infelizmente, a gente tem que passar. Eu sei que isso não dá ibope e não se prega isso por aí, mas existem coisas que a gente tem que sofrer, existem coisas que a gente tem que passar. Existem situações na vida que a gente vai ter que passar, mesmo orando, mesmo mandando embora, sai, mesmo jejuando. Isso você não ouve por aí, porque isso é mensagem que não dá ibope. Então Jesus disse para aquela igreja: tem coisas que vocês vão ter que sofrer. Não tenha medo. Não tenha medo, porque tem coisas que a gente vai passar. Vai ter que passar. Mesmo sendo um apóstolo, mesmo sendo um bispo, mesmo sendo um semi-anjo, seja o que for, tem coisas que a gente tem que passar, infelizmente. Aí Jesus disse: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Olha só uma coisa interessante, que Jesus, ele diz o tempo que vai ser essa tribulação, para você ver que Jesus, ele tem o controle de tudo que acontece na nossa vida. Jesus, ele tem o controle de tudo que está acontecendo, do que acontece de bom, do que acontece de mal, tudo Deus tem o controle, e ele sabe o tempo. Então ele vai e diz para aquela igreja exatamente o tempo. É por isso que quando você vai olhar na Bíblia sobre a grande tribulação, ela tem um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A tribulação, ela é calculada. Deus, ele tem o controle da tribulação. O tempo, Deus tem o poder sobre o tempo. Deus tem o poder sobre o tempo. Então ele disse para aquela igreja que aquela tribulação que ele conhecia e que o diabo ia lançar na prisão alguns deles, Jesus diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Entenda bem uma coisa: Jesus sabia que aquela igreja era fiel. Jesus, ele tinha essa ciência de que aquela igreja, ela era uma igreja atribulada, era uma igreja que não tinha posses, mas era uma igreja rica, e que tinham pessoas ali que se diziam ser uma coisa, mas não eram. Jesus sabia que aquela igreja, ela teria que sofrer algumas coisas, e que o diabo ia provar alguns deles. Jesus sabia quanto tempo seria essa tribulação. Jesus sabia que aquela igreja era fiel, mas que ela tinha que ser fiel até a morte.
Agora a gente pode entender quando Jesus disse assim: eu sei que você é pobre, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Agora a gente sabe qual era a riqueza daquela igreja. Qual era a riqueza daquela igreja? Ela era fiel. Ah, pastor, mas isso é fiel? Perdão, isso é riqueza? Ser fiel? É. Porque Jesus não vê como a gente. Jesus não vê riqueza como a gente vê riqueza. O que a gente vê de riqueza? Ouro. Lá no céu Jesus põe para pisar. Porque Jesus não vê a riqueza como a gente vê a riqueza. A gente vê aqui a riqueza. Quem é rico? Ah, tem ouro. Aí lá em cima Jesus vai lá e põe um piso. A fidelidade é uma riqueza espiritual. Quando nós vemos uma pessoa que tem fidelidade, fiel, o que vem a ser uma pessoa fiel? Para a gente ter uma ideia, porque senão fica vago. Mas se a gente parar para pensar um pouco, o que é uma pessoa fiel? Uma pessoa fiel é uma pessoa leal, uma pessoa que tem lealdade, uma pessoa confiável. Uma pessoa fiel, uma pessoa firme, sincera, segura, verídica, verdadeira, autêntica. É uma pessoa permanente, constante, perdurável, persistente, firme. É uma pessoa zelosa, cumpridora dos seus deveres, cuidadosa, respeitadora, responsável. Você vê por aí que é uma riqueza ter alguém fiel. Ter alguém fiel do seu lado é uma riqueza. E do contrário disso, a infidelidade é uma pobreza do inferno. A pessoa infiel é uma pessoa pobre. Mas uma pessoa fiel é uma pessoa rica. Então Jesus olha naquela igreja e vê que a riqueza daquela igreja era que aquela igreja era fiel. A gente se sente bem com pessoas fiéis. Você, quando está do lado de pessoas fiéis, você se sente segura para falar. Você se sente protegida. Então, para Jesus, uma riqueza é uma pessoa ser fiel. Satanás, antes de ser Satanás, Deus deu tudo para ele. Deus deu até a roupa dele. Até a roupa dele foi Deus que deu. Até o brilho que ele tinha foi Deus que deu. E ele foi pobre.
porque ele não foi fiel a Deus. Então nós entendemos que essa igreja, a riqueza dela era ser fiel a Deus. Naquele momento que Jesus sabia o que ia acontecer, sabendo qual a tribulação que ia acontecer, e que eram 10 dias, Jesus vai e faz um pedido para aquela igreja. Qual foi o pedido? Ser fiel até a semana que vem. Ser fiel até quando? Até a morte. Foi um pedido que Jesus fez para aquela igreja. Eu quero fazer um pedido a Esmirna, que seja fiel até a morte. É assim que a igreja do Senhor tem que ser. Existem pessoas que elas até são fiéis. Tudo aquilo que eu falei aqui para vocês, os sinônimos. Mas a pessoa é fiel até chegou no momento que a pessoa, ela diz assim, não, mas agora não dá para ser fiel mais. Chega num momento que a pessoa diz assim, não, mas a carne é fraca. Chega um momento que a pessoa diz assim, não, mas eu não aguentei. A pessoa era fiel a Deus, mas chegou num limite, num determinado momento, que ela diz assim, não teve como eu ser fiel a Deus, porque sabe como é que é, né? Eu sou homem. Ou a pessoa diz assim, eu sou mulher, eu não aguentei. Jesus disse aos fiéis, vocês vão ser fiéis até a morte. Até a morte. A fidelidade é uma riqueza. E Jesus disse assim, vocês vão ser fiéis, vão permanecer com essa riqueza espiritual até a morte, porque depois da morte eu vou ressuscitar vocês. Ele foi bem claro, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então o Senhor Jesus, que conhecia aquela igreja, que sabia que ela era pobre materialmente, mas que ela tinha uma riqueza espiritual, que era fiel, que sabia que Satanás estava tentando, que sabia o tempo que ia sofrer, Jesus faz um pedido para aquela igreja ficar firme até o fim, ficar fiel até o fim, permanecer fiel até o fim, que ele ia colocar uma coroa na cabeça daqueles fiéis. E ele termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça, viu? Quem tem ouvidos, ouça, viu? O que o Espírito Santo diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, porque a segunda morte é o inferno.
Quer dizer, não é o inferno, é o lago de fogo e enxofre. Porque o inferno é uma sala de espera para quem morre sem Jesus. Depois é que vai para o lago de fogo e enxofre, junto com a besta, o falso profeta, a morte, porque a Bíblia diz que a morte vai ser jogada também no lago de fogo. Agora, espire para ver. A morte, ela é um bicho, porque a Bíblia diz que a morte foi jogada. A morte é um ser, é um bicho. É por isso que Adão e Eva, antes do pecado, eles não morriam. Eles não morriam. E depois que entrou o pecado, aí veio a morte. Essa criatura chamada morte, que vem buscar. Todos nós teremos um dia encontro com a morte, por causa do pecado. Esse ser que vem pegar, ele não tem poder para levar para a segunda morte, para o inferno. Não tem. Mas ele tem, por causa do pecado, ele leva. Mas Jesus disse assim: ei, igreja, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Você que é fiel a Deus, você não sofrerá o dano da segunda morte. Qual é a segunda morte? O lago de fogo, que a própria morte vai ser jogada nele. Aleluia. Oh meu Pai. Então, amados irmãos e irmãs, você é fiel a Deus? Se você é fiel a Deus, existe um recado para você: continue sendo fiel. A palavra que o Espírito Santo diz às igrejas é: permaneça fiel até a morte. É muito forte o que Ele está entregando para nós. A fidelidade, ela é uma riqueza espiritual, porque a fidelidade é um fruto do Espírito. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor conhece a nossa tribulação. O Senhor conhece o que estamos passando. O Senhor sabe qual a tribulação que estamos sofrendo. Mas essa tribulação, ela tem um tempo. Essa tribulação que você está passando, essa tribulação interna, essa coisa que mexe com você, sabe, esse tribulão
esse instrumento que passa por cima das sementes, esmagando, quebrando as cascas duras da semente, para que aquilo que tem dentro saia. Deus está permitindo essa tribulação pessoal para quebrar a casca dura da nossa arrogância, do nosso orgulho, da nossa prepotência, para que saia o melhor de nós. Oh Espírito Santo, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, seja feita a tua vontade. Nós estamos aqui, Senhor, estamos aqui completamente entregues a Ti. Toque na nossa alma, faça o Teu querer. Se você tem coragem de dizer: Senhor, faça como o Senhor quiser, faça a tua vontade na minha vida, Senhor, faça como o Senhor quiser. Aleluia. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Cante, porque tudo que há dentro
disse sim.